passada, se eu não me engano, não só o diretor, presidente da Codeca, não sabia do veto, como se mostrou indignado, surpreso e contrário. Então, aqui parece que é uma coisa muito estranha isso que acontece nesse governo, com todo respeito a quem tenta defendê-lo. Mas, assim, o veto mesmo fala que o projeto é autorizativo. Para que vetar, então? Se é autorizativo, simplesmente não faça, né? Mas deixa a lei, tá lá. Nós estamos autorizando, o governo faz se quiser, é um atributo do governo municipal fazer a coisa, especialmente quando é autorizativo. Então, é umas coisas que, sinceramente, hoje nós vamos discutir vários vetos, cada um com uma discussão específica, mas acontecem umas coisas de projetos aparentemente inconstitucional, que é aprovado, outros que é só autorizativo, daí é vetado, outros já lidou. Outros que a gente faz um acordo entre nós, entre a base, entre o governo, combinado, beleza. Agora é fácil, então vamos votar, aprovar, e depois o governo veta, está resolvido. Não, acho assim, ó, independente do mérito dessa questão da Codeca, que é uma coisa importante, eu me lembro, em 2024, a gente nem pegava tão pesado na Codeca, porque tinha vereadores aqui, candidatos, que era só falar um pouquinho da Codeca que já ia divulgar e defender a privatização. E nós tínhamos quase que era um acordo, inclusive a base do governo, nós estávamos tranquilos que não seria privatizado, que não seria terceirizado, que a Codeca ia ser nossa sempre. Agora, parece aquela coisa, vamos deixar, que daí ela vai estar tão ruim, que daí todo mundo vai achar que a privatização, a terceirização, ou coisa que o valha, seja uma alternativa. Eu especialmente falei naquela reunião de segunda sobre aqueles contratos que a Codeca tinha muito mais com hospitais, mercados, empresas, e hoje reduziu bastante. São alternativas para acabar com as empresas privadas que fazem essa coleta de lixo e passa para a Codeca para ser rentável. Tem várias alternativas. Agora, o governo municipal apresentar um projeto de lei que beleza, que bom, elogiamos, né? Aí veta, é uma coisa assim, sei lá, parece que a gente está brincando de um reality show isso aqui, porque não tem uma lógica jurídica nenhuma. Sua parte, vereadora Estela. Muito obrigada, vereadora Rose. Eu acho que foram muito importantes as suas colocações, as colocações do vereador Lucas, do vereador Cláudio, e eu quero falar especificamente da questão dos valores que foram trazidos aqui. Muito a gente ouviu, principalmente durante esse feriado, da importância da economia dos valores dos cofres públicos. Eu acho que a gente não pode usar isso demagogicamente só quando nos convém. Eu acho que isso tem que estar inserido na nossa prática política. Quando é necessário para a manutenção do trabalho, é uma coisa. Agora, quando tu vai usar recurso público, vai gastar mais, vai pagar mais, parece que só por birra, só para dizer que vai vetar um projeto que a Câmara aprovou por unanimidade, é algo indignante. É um desrespeito com o dinheiro que vem de toda a população, que afeta diretamente uma empresa que presta um serviço de excelência para toda a população. Que precisa melhorar? Precisa, mas a gente está aqui para construir algo que é nosso. Muito obrigada. Sabe como a gente vai melhorar e ser um serviço melhor? É fazendo com que tenha mais trabalhadores, mais caminhões, mais carro, mais coleta, que daí pode ter mais verba que vai entrar. É assim que a gente melhora um serviço público, não sucateando. E falando no que convém, né? Vamos ser sinceros. Vou dar um spoiler, né? O veto que vai ser votado hoje. Quando convinha, podia ter valores diferenciados da Câmara com os servidores do Executivo. Quando não convém, aí se usa isso como argumento legal. Então, a bancada do PT vai votar contra
o veto e a manutenção da lei aprovada por unanimidade. Aqui espero coerência, porque daqui a pouco vamos acabar com a independência de poderes. Em discussão, vereadora Daiane Mello.